Graças a Deus, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Vamos ouvir então a pregação do Evangelho. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 2. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos o que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Até aqui, meus irmãos. Este é o nosso texto dessa noite. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No dia de ontem, em todo o mundo, principalmente o mundo ocidental, se comemorou o Natal, não é? A festa do nascimento de Jesus. Em muitos lares, nós sabemos muito bem, essa é a nossa cultura também, não é? Nós também absorvemos muito de toda essa cultura ocidental. Em muitos lares, então, muitos enfeites natalinos, músicas peculiares, refeições em família, jantares. Tudo isso que realmente enfeita esse momento que é tão importante, na verdade, para nós. Embora podemos reconhecer que, em nosso amado Ocidente, a data, não é, comemorativa do Natal, para muitos é apenas uma data comercial. Muitos apenas se focam em questões de festas, do evento em si. E poucos refletem acerca da grande bênção que esse dia significa. Não que seja o dia oficial, isso não tem muita importância para nós, mas o ponto é, não sabemos o dia exato, mas podemos sim, e devemos, não é, realmente comemorar esse evento tão maravilhoso, tão glorioso, que refere-se ao nascimento do Senhor Jesus Cristo. Temos que então, como cristãos, irmãos, olhar para tudo o que acontece neste mundo, para como as pessoas encaram o sentido do Natal, não é? E redimir, porque é um evento redentivo, significa isso para nós. E não apenas olhar o Natal como um momento onde pessoas trocam presentes, onde figuras natalinas, não é? Culturais são vendidas, são presenteadas, são esse tipo de coisa tem sua beleza cultural, mas não significa o Natal. E nós podemos empobrecer muito algo tão importante para nós. Por isso, é importante que venhamos refletir sobre aquilo que o Evangelho de Lucas nos ensina acerca do nascimento de Jesus Cristo. Os irmãos podem lembrar, no domingo passado, o pastor Abraham, não é, na pregação em Lucas, no capítulo 1, nos deu uma verdadeira aula, não é, de história, uma verdadeira aula de como Lucas resolveu compor um evangelho. Ele tinha uma demanda
e ele compôs esse evangelho realmente como uma biografia de Jesus Cristo. E para isso ele foi realmente muito minucioso, ele foi muito atencioso, ele buscou os detalhes que muitos não conheciam sobre a vida de Jesus Cristo. E um desses detalhes que nós encontramos é justamente sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. É só no Evangelho de Lucas que temos tantos detalhes. Os pastores em Belém, anjos aparecendo, um verdadeiro coral celestial glorificando a Deus pelo nascimento de seu filho neste mundo. São detalhes realmente riquíssimos, que obviamente Lucas só poderia ter ouvido da mãe de Jesus Cristo, Maria, ou então, dos próprios pastores ou daqueles que ouviram o que os pastores anunciaram, porque eles não ficaram calados, eles anunciaram, eles espalharam essas boas novas. E isso realmente chega até nós. Observando aqui então o que temos no verso 9, vamos parte a parte para compreender bem esse texto. Verso 9, ele fala: "E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor." Essa parte aqui onde nós temos a narrativa, de como os anjos se apresentaram àqueles pastores, e esse é o foco do nosso sermão. Estamos observando o nascimento de Cristo, mas para fazer uma contraposição de como o mundo de hoje encara a morte, o nascimento de Cristo, temos que olhar como os anjos encararam esse nascimento e como aqueles pastores também que receberam a mensagem. Então, no início, observamos que Cristo, quando nasceu neste mundo, teve um nascimento absolutamente glorioso. Nós podemos analisar, sim, pela ótica da humildade, porque não foi achado lugar na estalagem. Não havia lugar para ele. Nem sei se isso seria vantagem, porque àquela altura, as estalagens estavam completamente lotadas. Mas, apesar disso, nós vemos que há humildade no nascimento de Jesus Cristo, em uma manjedoura. Ao mesmo tempo, apesar dessa humildade, dessa simplicidade, os anjos vieram para anunciar, para recepcionar o Senhor Salvador neste mundo. E essa recepção foi de fato gloriosa. Nós sabemos, que em sua vida neste mundo, nosso Senhor, ele não foi reconhecido, pela maioria das pessoas como Messias. Muito pelo contrário, muitos realmente rejeitavam a ele, e temos uma imagem dele muito forte, que é a imagem de Cristo humilhado, rejeitado pelos homens, como ele sofreu terríveis dores em seu Calvário. Mas, apesar de tudo isso, o relato acerca de seu nascimento é um relato glorioso. É o testemunho a respeito de quem ele é. Toda essa glória manifesta, quando os anjos se manifestaram ali para aqueles pastores, é para demonstrar, é para ser um testemunho de que quem estava nascendo ali não era apenas uma criança, não era apenas mais um bebê em Israel, mas era o Senhor, o grande Messias. Por isso, o anjo, o mensageiro, trouxe essa boa nova para aqueles pastores e eles temeram. Ele não nasceu neste mundo de qualquer jeito. Mesmo em uma manjedoura, em sua simplicidade, mas os anjos do Senhor se manifestaram neste mundo para mostrar que ele é o Rei glorioso. Esse é o grande objetivo. E os pastores ficaram completamente temerosos diante do Senhor. Nossa, que coisa é essa? Estamos aqui trabalhando, a essa hora da noite, a essa hora da madrugada, trabalhando, cuidando, vigiando o nosso rebanho. E agora aparece um anjo do Senhor, um anjo vindo do céu, e anuncia algo que vai mudar toda a história de Israel, toda a história da humanidade. Não é simplesmente um nascimento, mas o grande nascimento. No verso 10, ele fala: "E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo." O anjo anunciou boas novas, isto é, a palavra no texto original aqui é evangelho. O anjo anunciou o evangelho, as boas novas do Senhor. Não simplesmente uma boa notícia qualquer. As coisas estão dando certo aqui para o nosso povo. Não era uma boa notícia comum, natural, mas era a grande notícia. A notícia que mudaria tudo, ou seja, o próprio evangelho. Apesar da manifestação gloriosa, então, que causou temor naqueles pastores, o propósito não era o temor deles. Eles temeram, mas o anjo disse: não temais, não fiquem apavorados, porque o propósito dessa manifestação não é que vocês fiquem apavorados, mas muito pelo contrário. O propósito é que haja alegria no coração de vocês. É claro que não é fácil para imaginar uma coisa como essa. Imagine nós estando ali e de repente um anjo do céu aparece. Não é uma coisa natural.
tudo aquilo que é sobrenatural nos causa certo temor, nós ficamos meio receosos. Imagina o que é um anjo, não é? Um ser espiritual, um ser de outra dimensão, se manifestando neste mundo, aos nossos olhos. Isso realmente causaria temor, mas o anjo diz, não é para temor de vocês, muito pelo contrário, é para alegria. São novas de alegria para vocês, que não será alegria apenas para vocês que estão ouvindo, mas para todo o povo de Deus. O dia da alegria foi o dia do nascimento de Jesus Cristo. Boas novas, não é, de salvação. E devemos então compreender exatamente com isso, irmãos, não é, o propósito daqueles anjos. Justamente para refletirmos se aquela alegria, a alegria dita pelos anjos, pelas boas notícias que são o Evangelho, também é uma alegria compartilhada conosco hoje. Pare para pensar nisso. Os anjos anunciaram, a notícia que eu vou trazer para vocês sobre o nascimento de Cristo é uma notícia de grande alegria para todo o povo de Deus. Para todo o povo de Deus. A pergunta é, quantos se alegram com essa notícia hoje? Porque há muitas razões, muitos motivos para as pessoas se alegrarem, mas eu penso que talvez muitos desses motivos não sejam ligados à notícia que o anjo deu há 2000 anos atrás. Nem todos se alegram por Jesus Cristo. E nós temos que admitir a realidade. Nós, ocidentais, temos uma facilidade para modernizar idolatrias que às vezes dá medo. Coisas que não tem problema, sabe? Que não tem nenhum tipo de problema real. E que não são essencialmente pecado, nós transformamos em pecado quando nós desviamos o foco. Em muitos lares, para muitas crianças de hoje, meus irmãos, o dia de Natal não é um dia de Jesus Cristo, mas um dia do Papai Noel. Um dia de comprar, um dia de presentear, um dia de ganhar muito dinheiro no comércio. É simplesmente isso. O impacto dessa mensagem para aqueles pastores e para Israel mudaria tudo. Dividiria completamente a história, no antes e depois de Cristo. O fato é, Deus se encarnou, Deus se fez homem, e nunca isso aconteceu antes. Em nenhum ambiente religioso, nenhuma teologia, nenhuma filosofia do mundo, você vai encontrar uma verdade como essa. Não foi uma mitologia. Deus se fez homem. Deus escolheu nascer neste mundo como um homem. Essa é a grande notícia. E que ele fala que é de grande alegria. Há muitas pessoas que falam no nome de Jesus Cristo, mas não se alegram. Para muitas pessoas é um nome comum. Não tem peso nenhum. Ah, Jesus, né? Aquele que é filho de Deus. Né? Aquele que os cristãos adoram. E para muitos cristãos mesmo que falam em nome de Jesus Cristo, parece que o nome do Senhor, pensar numa data como essa, não leva à alegria. E talvez essa mentalidade de não se alegrar pela boa notícia do Evangelho, do nascimento de Cristo neste mundo, seja justamente porque as pessoas estão muito afastadas de um conhecimento verdadeiro de si mesmas. Que peso tem uma boa notícia para alguém se as pessoas não sabem o que essa notícia significa de verdade? Muitos não sabem. Muitos não têm ideia de que notícia é essa. Ah, um homem nasceu neste mundo. Um filho de Deus. Qual é a implicação disso para a minha vida? Por isso que o anjo está dizendo, é uma boa nova de alegria para todo o povo. Porque tudo vai mudar a partir de agora. Tudo vai mudar radicalmente a partir de hoje. Porque o Filho de Deus nasceu neste mundo. Temos que então pensar, meus irmãos, não é? Naquilo que é dito por esses anjos. Ele fala no verso 11, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Cristo, o Senhor. Aquele pequeno bebê que acabara de nascer era o ungido de Deus. Aquele ungido que nós cantamos no Salmo 2. Quando Deus olha para o mundo ímpio que se rebela contra ele e contra esse ungido, que ele fala que é meu filho. Não é? Aquele ungido que o Senhor diz, pede-me e te darei as nações da terra por tua herança e os filhos da terra por tua posse. Você terá autoridade para esmagar, não é? Para despedaçar
todas as nações da terra, porque você receberá toda a autoridade. Esse é ungido. Que o Senhor exorta os líderes da terra, todos os povos, a amarem, a beijarem um filho, para que a ira de Deus não se acenda. É esse que está nascendo neste mundo. É esse que nasceu há 2000 anos atrás deste mundo, e os pastores estavam recebendo justamente essa notícia. O Cristo que vocês tanto esperaram, o Cristo que é aspirado, que é esperado desde o começo do mundo, que foi prometido por Deus no Éden, não é? E que foi lembrado em cada geração do povo de Deus, esse finalmente nasceu. Finalmente nasceu. E ele é o Salvador, não é? É o grande rei da glória. No verso 12, isso vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos de saco, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante, apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Ou seja, observemos isso agora, irmãos. Porque é que muitos não se alegram por tamanha glória revelada. Porque muitas pessoas não têm noção ou abafam esse conhecimento em seus corações, não é? De que nós temos também uma má notícia para as pessoas. Existe em contraposição, ou como base de nossa vida neste mundo, uma notícia muito ruim e que muitos acabam tentando ignorar. E ignorando essa notícia ruim, a boa notícia não faz sentido. As pessoas vivem como se elas não fossem culpadas. Sua consciência pesa, seu coração as acusa, mas elas vivem como se não houvesse um Deus Todo-Poderoso que as cobrará. As pessoas não entenderam ainda o que aconteceu quando Adão desobedeceu a Deus. Quando nós em Adão pecamos, parece que nós nos acostumamos demais com a vida imperfeita debaixo do pecado, e estamos tão acostumados com isso, que não levamos mais o pecado tão a sério assim. Parece que o pecado é muito mais uma filosofia cristã para, de alguma maneira, tentar dar limites a cristãos, reputados por serem fanáticos, por exemplo. Não é? E que o pecado ele não é algo tão grave assim. O ponto é, a notícia ruim que nós temos para a humanidade é: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa notícia terrível coloca todos os homens nivelados, não é, no nível de pecadores e, portanto, totalmente passível de condenação. Essa é a notícia ruim. E a notícia ruim nos ensina ainda mais, nos ensina que, na verdade, o homem nesse estado, ele não consegue resolver o seu próprio problema. O homem nesse estado, por mais que ele busque filosofias, práticas religiosas, criar uma listinha de regras de piedade, ele não consegue resolver isso diante de Deus. Ele continua sendo o mesmo pecador e todo o seu esforço para tentar chegar até Deus, mesmo ele sendo um cristão que não confia na obra de Cristo, porque está cheio de cristão que não confia na obra de Cristo. Está cheio de cristão, não é? Que trata a obra de Cristo como sendo um jogo da sorte, não é? E que acaba não confiando na obra perfeita de Jesus Cristo. Esses não perceberam ainda os danos terríveis que o pecado trouxe. Tão terríveis que nos tornamos escravos, tão terríveis que nem mesmo entender a Deus nós conseguimos com nossos esforços. Nós não conseguimos achar a verdade em nossas lutas, nos estudos, nos nossos esforços para conhecer mais, nós não conseguimos, simplesmente isso, não conseguimos achar a verdade e, portanto, não conseguimos nos libertar disso. Tudo o que fazemos, como humanidade caída, é podre, é fétido, não agrada a Deus em forma nenhuma. A má notícia para a humanidade é: todos os esforços dos homens de nada adiantarão, de nada servirão para se justificarem diante de Deus. Essa é a má notícia. O que eu poderia apresentar para alguém como má notícia? Para que depois, quando eu fale sobre o Natal, quando eu fale sobre o nascimento de Cristo, isso seja impactante para aquela pessoa, ela entenda a importância desse dia. Eu preciso realmente falar. Para aqueles que estão rejeitando a verdade, que se você quer ouvir uma notícia realmente ruim para que você se preocupe, a notícia é essa: todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Você como pecador, qualquer um de nós, como pecadores,
Sem Cristo, estamos completamente perdidos. Não temos defesa diante do tribunal de Deus. Essa é a realidade. E nós temos que apontar essa verdade. Seja para pessoas que se dizem ateus, para pessoas que são religiosas, mas não querem seguir aquilo que a Escritura ensina, ou não confiam em Jesus Cristo. É uma palavra para todos eles. Vem pessoas de outras religiões dizendo, nós temos um outro caminho. Eu sinto muito, mas só há um caminho. Nesse caminho aí, eu não vou falar do meu conhecimento pessoal, eu vou falar daquilo que Deus ensina. Você será condenado. O caminho que você está seguindo, os esforços que você faz aí, não te salvarão. Não vai adiantar nada. Você será condenado. Se você morrer em seus pecados, você será condenado. Essa é a grande realidade. Essa é a verdade para pessoas que nós amamos, para amigos, colegas. Essa é a verdade para pessoas que nós admiramos. Admiramos. Pela manhã nós refletimos sobre a questão de que nós precisamos de Deus. Por isso somos ensinados a orar. Livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação. Não nos conduz à tentação. Livra-nos. Reconhecendo que nós somos fracos demais. E, portanto, se somos fracos, não temos razões para nos orgulhar. Nenhuma. Mas veja, pessoas que nós admiramos muitas vezes, grandes artistas, cantores, atores, todos eles, se permanecerem em suas vidas sem Cristo, vão ser condenados ao inferno para sempre. Essa notícia é universal. É a realidade. E é assim que o homem está diante de Deus. Talvez, irmãos, seja necessário que cada um de nós, em oportunidades que o Senhor nos dá, venhamos abrir a boca para falar isso. Porque parece muitas vezes que Jesus Cristo que nós pregamos não é alguém tão grande assim, ou tão importante assim, tão necessário assim. Parece muitas vezes, e querem fazer parecer isso, que aquilo que pregamos sobre Jesus Cristo é simplesmente mais uma filosofia religiosa. É mais um caminho dentre tantos outros que os homens inventam, que os homens criam. É mais um mito, não é, da história desse povo. É assim que trata a nossa fé. E muitas vezes nós também tratamos a nossa fé dessa forma. Realmente aceitamos ou achamos normal que as pessoas nos tratem assim, ou tratem a nossa fé dessa forma. Não! Temos que falar a verdade. Ainda que isso soe como loucura, ainda que diga que nós somos retrógrados, não é? Um bando de loucos e fanáticos, que seja, podem inventar adjetivos contra nós, sempre inventaram. Adjetivos negativos contra cristãos não são novidade. Desde o começo é assim. Vocês são loucos, como é que pode... A coisa mais normal que vocês podem ouvir ao pregar para as pessoas e falar essa verdade, olha, eu sou uma pessoa muito boa, eu vou me esforçar para um dia chegar ao céu. Você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Não, eu não tenho essa necessidade, então você vai para o inferno, filho. Aí o que a pessoa vai falar para você que ouviu? Você é um arrogante, né? Você gosta de ficar se julgando, é por isso que eu detesto crente. Crente fica se julgando. Eu sinto muito, mas crente não fica se julgando. Essa não é a questão. A verdade é que se o indivíduo não confiar em Jesus Cristo, ele será condenado ao inferno. Esse é o ponto. Talvez seja isso necessário, não é? Para ser falado para as pessoas, para que então depois disso venhamos falar sobre o peso, a importância, a glória do nascimento de Jesus Cristo. Deus manifestou a sua glória aos pastores de Belém, que estavam trabalhando, vigiando, e ali o Senhor ordenou seus anjos que se manifestassem e dessem a grande e gloriosa notícia àqueles pastores. A notícia, ela só é boa verdadeiramente em nosso coração. Só conseguimos entender a glória dessa notícia. O fato de Cristo ter nascido torna-se algo sobrenatural para nós, além do comum, quando nós entendemos quem somos diante de Deus e como precisamos de Jesus Cristo. Se o homem não pode reconhecer seus pecados, falar que Cristo nasceu neste mundo, não terá nenhum valor. E Natal após Natal, viva a Papai Noel. Natal após Natal, o que importa é minha casa enfeitada. O que importa são os presentes que eu vou receber ou que eu vou dar, se eu tiver condições. O que importa é isso. Natal após Natal. Lamentavelmente, é plenamente possível
chegar no dia, não é, convencionado para se comemorar o nascimento de Cristo e falar Cristo, o nome de Cristo, como um mero detalhe. Como se ele fosse mais um enfeitezinho em uma árvore. Sendo que, na verdade, ele é o Senhor. O dia de Natal, o que nós celebramos não é o evento em si. Nós celebramos a pessoa. Nós celebramos o Cristo que nasceu neste mundo. Essa é a nossa grande comemoração. Porque nesse dia começa a esperança. Nesse dia, é aquele grande dia, não é? O relato, quando nós lemos o Evangelho de João, por exemplo, e vemos Cristo falando que ele é a luz, João aponta para ele como a luz que veio ao mundo. Esse é o dia em que essa luz desceu a este mundo. Esse é o dia. Não é? Em Belém, à noite, Deus se manifestou, seu filho nasceu e os anjos anunciaram essas boas novas de alegria. Celebremos a Cristo, irmãos. Porque o que os anjos falam aqui, não é? O que os anjos anunciam àqueles pastores é o glorioso. Os anjos dizem: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. O nascimento de seu filho em uma manjedoura, o nascimento do seu filho naquele dia, foi justamente para mostrar que ele ama essa humanidade. É o dia em que ele anunciou a paz para nós. Aquele é o marco do fim do clima bélico que existia entre nós e Deus. O nascimento de Cristo foi um marco para mostrar para nós. Por isso que é a alegria. Que o Deus que é todo-poderoso e irado contra o pecado olhará para nós agora como filhos. Que a partir de seu filho neste mundo, a sua ira, por meio da obra do filho, não é, será aplacada. E aqueles que um dia tiveram sobre suas vidas a ira de Deus, terão agora amor, misericórdia, segurança de salvação. Porque Cristo nasceu neste mundo. Se alguém pode compreender, não é, o significado do nascimento de Cristo e o peso e importância para nós, para cada um de nós, não é? Se alguém pode entender isso, é porque sabe que o nascimento de Cristo significa o dia, o grande dia, quando Deus manifestou finalmente, não é, a sua misericórdia. Manifestou o seu amor sem igual, apresentando a nós homens aquele que é o segundo Adão para nos salvar. Celebremos então a Cristo, nos alegremos nele, como os anjos anunciaram, porque ele trouxe alegria de salvação. Ele é a nossa paz. Ele é quem nos trouxe reconciliação. Nasceu aquele que nos tornaria filhos de Deus, por meio da fé nele. Não sejamos como aqueles que não reconhecem o Senhor e não lhes dão glória. Há muitos que não dão glória a Deus. Não sejamos como esses. Não é? Sejamos como os anjos, que glorificaram a Deus. E percebam que detalhes tão gloriosos aqui. Primeiro, um anjo fala, e depois se apresenta de lado, atrás desse anjo, uma multidão dos exércitos celestiais. A grande recepção para o Cristo Messias deste mundo. O céu basicamente desceu nessa terra naquele dia. Percebe? Aqueles homens trabalhando, não é, na madrugada, viram os poderosos seres celestiais manifestos às suas vistas ali, neste mundo. Tudo isso mostra exatamente essas boas novas. Não é? Sejamos então como esses anjos que glorificaram ao Senhor e como os pastores. Como os pastores. Aqui eu quero caminhar já para o final. Como os pastores. Os anjos glorificaram a Deus. Os pastores também. Mas os pastores, eles continuaram em uma missão, porque os anjos voltaram para o céu. Mas os pastores de Belém anunciaram essas maravilhas a todas as pessoas que eles puderam conhecer. Eles não se calaram. Eles não omitiram o significado, a bênção que é Cristo, não é, assumindo nossa natureza. Mas eles falaram a todos. Eles saíram glorificando a Deus. Eles foram conferir aquilo que os anjos falaram. Viram Jesus ali, numa manjedoura. O menino, o bebezinho. E então saíram anunciando a todos. Vejam, nasceu
aquilo que os anjos disseram a nós. Nasceu hoje na cidade de Davi o nosso Salvador. Nasceu o nosso Redentor. Finalmente a promessa se cumpriu. Finalmente aquilo que Deus prometeu a nossos pais está acontecendo agora. O Messias está aqui para nos salvar de nossos pecados. Eles anunciaram. O Natal tem que nos fazer lembrar disso também. Que a nossa atitude tem que ser como a daqueles pastores. Temos que também anunciar essas boas novas de alegria, irmãos. Temos que também nos alegrar no Senhor, cantar a Ele e falar a todos que nós podemos conhecer neste mundo que Cristo nasceu. E nessa data especial, nesse momento comemorativo, nós não podemos nos calar como cristãos. É a oportunidade perfeita para falar sobre isso. Se nos reunimos com nossos familiares, se nós temos algum costume familiar, alguma cultura familiar de reunião, não vamos perder essa oportunidade. Vamos falar sobre Jesus Cristo. Vamos falar sobre Jesus Cristo. Vamos dar a razão para as pessoas de nossa alegria. Por que é que você é alegre no Senhor, apesar de tantas lutas e dificuldades? Porque o meu Senhor nasceu neste mundo. E Ele nasceu para me salvar. Essa é a razão da minha alegria. Essa é a alegria verdadeira cristã. Ele nasceu. É isso que o Natal significa. Não é? É isso que o Natal significa. Embora o mundo, assim como naquele período, rejeite a Cristo, não é? E tente humilhá-lo por meio dos cristãos, humilhando a própria igreja, e tente fazer chacota com ele, como em eventos podres, não é? Que grupos supostamente sociais fazem, que minorias fazem nesse Brasil, tentando manchar a imagem de Cristo, ou então tentar humilhar a fé dos cristãos com suas palhaçadas. Eles fazem isso. E na verdade, quando Cristo pisou neste mundo, fizeram isso também. Eles não conseguem reconhecer. Eles são como aquele ladrão do outro lado que ficava zombando do Senhor. Mas nós recebemos a visão celestial. Nós recebemos a visão celestial. Nós não vimos anjos como os pastores de Belém. Nós ouvimos as boas notícias dos pastores de Belém. As boas notícias que eles compartilharam chegaram até nós. Pois o próprio Senhor anunciou a verdade de quem Ele é. E por isso estamos aqui. Porque desde aquele dia, o nascimento de Cristo ecoou por todo o mundo. Começou em Belém, em uma noite, com pastores trabalhando, cuidando do seu rebanho. E a partir dali, essa mensagem jamais parou de ecoar pelo mundo inteiro. Por isso estamos aqui. Essa é a esperança cristã verdadeira. Cristo nasceu e essa é a nossa segurança, a nossa garantia de eterna salvação. Ele nasceu como Cristo, o prometido pelo Pai, que realmente nos salvaria de todos os nossos pecados. Vamos então reconhecer a glória, e assim como os anjos, realmente glorificar a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Amém? Graças a Deus.